We, the jury, find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. Fala galera, beleza? Recentemente eu postei uma enquete no meu Instagram acerca de um garoto chamado Kyle Rittenhouse. Poucas pessoas sabiam o que tinha acontecido de fato com ele, que caso foi esse do Kyle, mas foi algo que chamou muita atenção da imprensa norte-americana, da população norte-americana, porque se tratou de um embate entre o cometimento de um crime, supostamente, com a tese de legítima defesa, que é algo muito sagrado, pode-se dizer assim, lá nos Estados Unidos. E nesse vídeo aqui eu quero trazer um pouco, um breve resumo sobre o que foi o caso do Kyle, o que ele fez e como decidiram a respeito da situação dele. Ele acabou sendo absolvido, já dando um spoiler do que aconteceu. Então vamos lá. O Kyle, ele foi acusado de ter cometido 2 homicídios durante os protestos do grupo do Black Lives Matter no ano passado, em agosto de 2020, lá no estado de Wisconsin. O que aconteceu? Ele estava nesse protesto, assim, ele foi com um amigo dele, ele estava armado nessa manifestação. Uma manifestação que, de um tempo, ela passou a ser muito violenta, assim, com muita destruição, com muita baderna, coisas quebradas, pessoas presas, pessoas machucadas, agredidas, enfim. Se tornou um confronto muito forte entre manifestante e polícia durante esse período. Ele foi até a cidade onde ocorreu esse protesto, onde aconteceria esse protesto, e lá ele estava armado, junto com um amigo dele. Ele até então tinha 17 anos, e assim, os Estados Unidos, eles permitem, assim, a própria Constituição permite a posse de arma no geral, né? É claro que cada estado pode legislar de acordo com as suas próprias regras, mas no geral, a pessoa, o indivíduo, ele tem esse direito de portar uma arma para se proteger. Trata-se da segunda emenda da Constituição americana. A segunda emenda, eu diria que é a mais famosa das emendas dos Estados Unidos da Constituição americana. E aqui eu trago uma curiosidade para vocês, na verdade 2 curiosidades. A Constituição dos Estados Unidos, eles só têm uma e só tiveram uma até hoje. Ela data do ano de 1787 e até hoje a Constituição norte-americana só sofreu 27 emendas. Em comparação com a Constituição brasileira de 1988, ou seja, uma Constituição nova, a nossa já sofreu 108 emendas desde que ela foi promulgada em outubro de 1988. A norte-americana, que data de 1787, sofreu até hoje 27 emendas. E a segunda emenda norte-americana, da Constituição norte-americana, é uma das mais famosas porque é a que garante ao indivíduo, ao cidadão, o direito de se defender. Ela foi aprovada em 15 de dezembro de 1791, junto com as 9 primeiras emendas americanas. Essa é a segunda. Essa segunda emenda, essa garantia ao indivíduo de poder se proteger, ela teve como base uma regra que tinha na Inglaterra, na Common Law. O que é o Common Law? São decisões dos tribunais recorrentes que acabam criando um costume nessa sociedade e acabam se tornando uma regra. É o que se chama de Common Law no direito. E influenciada pela Declaração Inglesa de 1689, a segunda emenda foi aprovada nos Estados Unidos. Enfim, nesse caso do Kyle, ele foi acusado, assim, ele estava nesse protesto, ele foi atacado por um grupo de pessoas, um deles estava armado, e ele ali, enquanto caía, acabou atirando e matando 2 pessoas e ferindo uma terceira. As 2 pessoas que ele matou foram Joseph Rosenbaum, que já havia sido condenado ele inclusive cumpriu pena por ter abusado de uma menor de idade, e Anthony Huber. Esse daqui eu não tenho certeza, então por respeito à situação eu não vou afirmar nada, mas se eu não me engano ele já havia sido condenado ou processado ou indiciado por agressão à mulher, mas eu não tenho certeza, então não vou ficar afirmando. Cabe assim, quem tem mais curiosidade sobre a situação, pesquisar sobre o Anthony Huber. Ele matou essas 2 pessoas e feriu uma terceira. Ele foi denunciado por duplo homicídio e tentativa de homicídio em relação ao cara que sobreviveu, que só se feriu. E aí começou o julgamento, né? Resumindo para vocês, ele foi absolvido de todas as denúncias, ele não foi, assim, condenado por homicídio nem por tentativa de homicídio. E isso chamou muita atenção da imprensa norte-americana, que caiu matando em cima do caso, disse que aquilo ali era um absurdo porque ele havia matado 2 pessoas, mas isso para mim é muito oportunismo, porque em momento algum é analisado o caso no geral. Ele estava no protesto armado, outras pessoas estavam armadas, inclusive uma das pessoas que morreram nesse protesto, que morreram com o tiro do Kyle, estava armada também. Então assim, sendo bem prático, se ele não tivesse matado alguém ali, ele provavelmente teria morrido. E eu tenho certeza que a repercussão não teria sido a mesma. Na verdade, teriam
de certa forma, concordado com o que fizeram com ele, porque ele foi atacado primeiro, em legítima defesa ele reage com a arma também, mata 2 pessoas que foram para cima dele. Tem um vídeo, eu vou deixar o link do vídeo para vocês, não vou mostrar durante o vídeo em respeito às pessoas que não gostam de ver esse tipo de coisa, mas eu vou deixar o link do vídeo para vocês. Em razão dessa absolvição do Kyle, o presidente Joe Biden afirmou que o júri ele se mantinha dentro do que o júri tinha concluído e que o sistema funciona, temos que obedecê-lo. Ou seja, ele saiu em defesa do que foi decidido pelo júri. Isso causou uma certa revolta em boa parte do eleitorado do Biden, né, que é muito progressista. E a vice-presidente dele, a Kamala Harris, ela discordou, criticou bastante essa decisão da Corte norte-americana, dizendo: o veredito de hoje fala por si. Passei a maior parte da minha carreira trabalhando para tornar nosso sistema de justiça criminal mais equitativo. É claro, ainda há muito mais trabalho a fazer, dando uma cornetada assim direta, não é nem indireta, nessa decisão tomada pela Corte, tomada pelos jurados, na verdade, né? E aqui fica um desabafo. Eu acredito que boa parte da imprensa, boa parte das pessoas que observaram esse caso e que ficam criticando a decisão tomada, elas não levam em conta a lei. Elas levam em conta as pessoas que estão participando disso. Pelo fato do Caio ser uma pessoa branca num protesto contra a violência policial contra a população negra, isso já dá um discurso muito bonito, né? Algo muito já como se fosse um filme pronto, um roteiro todo pronto para poder criticar, não importa o que aconteça. Violência policial, ele matou 2 pessoas, tinha que ser condenado, como ele foi absolvido significa que a justiça é seletiva, que não existe justiça nos Estados Unidos, enfim, todo esse discurso que a gente já conhece. Mas esquecem um fato, que ele estava ali e agiu por legítima defesa, porque se ele não fizesse isso, ele teria morrido, muito provavelmente, e a repercussão não teria sido nem perto dessa que aconteceu pelo fato dele ter matado essas 2 pessoas. E eu vi um negócio muito interessante um dia desse, conversando com um colega. As pessoas da internet no geral, a imprensa, os influenciadores, né, eles analisam a situação não de acordo com a lei, não de acordo com os fatos, mas de acordo com a política e a ideologia que eles defendem. Não importa quem tenha feito algo errado, não importa quem esteja fazendo algo certo. O que importa é, a pessoa defende o que eu defendo, vou defender, estarei com ela. Ela critica aquilo que eu acredito, não importa o que ela tenha feito, não importa a repercussão, eu vou criticá-la e vou lutar e vou fazer de tudo para que ela seja condenada. Essa é a minha visão. Eu acho que hoje, no mundo inteiro praticamente, principalmente aqui no Brasil, que é mais a nossa realidade, se olha muito para quem fez e não o que foi feito. Se olha muito para a política, para a ideologia e não para o que aconteceu de fato, não para os fatos em geral. Ou seja, a lei ela é deixada de lado. A ideologia, na verdade, se torna lei. Esse é o resumo dessa situação. Eu indico vocês a darem uma olhada no vídeo, no que aconteceu, para vocês tirarem as próprias conclusões sobre o caso. E essa é a minha opinião. Decisão justa, correta, baseada na legítima defesa, que é uma garantia individual histórica dos Estados Unidos. E é algo muito bonito, eu diria, o fato da própria Constituição norte-americana garantir ao cidadão o direito de se proteger. Esse é o vídeo, essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhe aí, dê um like, deixe um comentário. Eu queria saber também de vocês o que vocês acharam da repercussão desse caso. Se a justiça agiu da forma correta, se agiu de forma precipitada. Enfim, mas sempre com base nos fatos. Não em quem fez, não o que foi feito, mas no contexto em geral, independentemente de ideologia ou política. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.